Salve, nação corintiana, aqui é o Rucorim trazendo informações sobre o nosso Coringão. Bom, vamos falar sobre o Mosquito, especialmente, e dos jogadores de pré-contrato, né, que já podem assinar, e são mais ou menos 11, é muito mais do que 11, né, mas vamos falar 11 em específico, os que estão no Corinthians. Especialmente o Mosquito, tem 25 anos, é um jogador novo, um velocista, né? Ponta velocista, que o Corinthians, querendo ou não, necessita. Tem o Wesley e ele seria uma boa opção. Ele está voltando, né? Ele, querendo ou não, ele se contundiu o ano passado, outubro do ano passado, no jogo contra o Fluminense, e passou todo esse tempo no DM, né? Fazendo tratamento. E ele vai vir a voltar agora em julho, e o Corinthians tentou ir atrás dele para, querendo ou não, do empresário dele, para tentar a renovação, só que não obteve resposta até agora. E assim, como ele está voltando, ele já teve especulação. Primeiro ele teve algumas sondagens do Norwich, de um time da Premier League, tá, na Inglaterra, mas ficou só na sondagem. E o Santos, ele foi especulado, né? Então, assim, querendo ou não, eu não sei se foi uma jogada do empresário, né? Pode ter sido uma jogada do empresário para tentar valorizar o atleta e fazer com que o Corinthians renovasse o quanto antes. Só que o Corinthians também tentou ir atrás dele e nada, né? Então, a gente não sabe quem está falando a verdade, mas enfim. Então é assim, ele ainda tem futebol, principalmente para o segundo tempo. Ele é um bom jogador, que assim, todas as vezes que ele entrou no segundo tempo, ele deu problema na zaga adversária. Então, querendo ou não, é uma boa opção, né? Tomara que o Corinthians consiga fazer a renovação desse jogador em específico. Agora, os outros, o Corinthians tem o Bruno Mendes, tem o Fábio Santos, Gil, Juliano, o Luan, o Maicon, Paulinho, Juan Oliveira, Cantígio e o próprio Renato Augusto. Então, assim, desses que eu mencionei, eu acho que o Corinthians teria que fazer renovação com o Bruno Mendes, com o Renato Augusto, com o Juan Oliveira, né? Porque assim, o Juan Oliveira tem contrato, né? Fez há poucas semanas aí atrás, só que até o fim do ano, né? Mas assim, ele já pode assinar um pré-contrato com outra equipe. Então, assim, desses que eu mencionei, só uns 4 seria viável a renovação: o Renato Augusto, Mosquito, Juan Oliveira e o Bruno Mendes. Pronto, acabou. O resto, Michael, Paulinho, Cantígio, Luan, Juliano, esses caras, pelo amor de Deus, manda pra rua, porque não tem mais clima, né? E falando no Luan, ele simplesmente aí se empolgou, né, em voltar a jogar com 30 anos de idade, né? Ele foi contratado em 2020, querendo ou não, e o Corinthians gastou 24 milhões trazendo ele do Grêmio, que vai ter esse dinheiro de volta. Mas enfim, ele tem contrato até o fim do ano. Então ele basicamente conversou com o Luxemburgo, pediu para ser reintegrado no grupo e pediu uma chance. Querendo ou não, ele pediu uma chance para poder desempenhar o futebol dele. E ele também, querendo ou não, falou que ele se garante, que é só dar a chance, que ele tem futebol para isso. E ele está empolgado. Tipo, sinceramente, mesmo se ele tivesse empolgado, eu acho que o futebol dele já era. Mas como o Luxemburgo tá fazendo tanta porcaria, então eu até acredito que de repente ele possa estar no banco de reserva. Mas assim, eu acho que ele não vai jogar, né? Ele não vai voltar a jogar. Eu dificilmente duvido que o Luxemburgo vai reintegrá-lo
principalmente no grupo, e colocar ele para jogar. E porque também a torcida tá em cima dele. Ele já era, ele é ex-jogador e é só esperar até o fim do ano para tirar esse jogador. Agora, ele deveria tomar vergonha na cara, porque ele fez tanta palhaçada de não querer jogar, disso e daquilo. Ele próprio rescindir, né? Porque se o Corinthians rescindir, não tem um valor para pagar. Vai ter basicamente pagar o atleta de novo. Então, isso aí é sem vergonhice. Ainda mais ele falando que era corintiano, né? Então, Corinthians! Vamos falar sobre Matias Rojas. Ontem ele chegou a São Paulo. Eu postei até um vídeo, né, da chegada dele em São Paulo. Hoje de manhã, no domingo, o Corinthians jogou às 11 horas contra o Red Bull Bragantino. Ele estava na Neoquímica Arena. Acabou assistindo a derrota do Corinthians por 1-0. Não deve ter gostado muito, né? Ainda teve alguns torcedores ainda que pediram autógrafo, tiraram foto com ele e tal. Mas assim, enfim. Ele deve assinar no começo agora da semana, né? Amanhã, porque também na quarta a gente tem um jogo contra o América Mineiro lá em Minas, primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Então, querendo ou não, seria bom ele já estar no bid a partir de amanhã, ou no máximo na terça, né? Para, querendo ou não, ele poder jogar na quarta-feira. Ele deve ficar no banco, óbvio, porque dificilmente duvido que o Luxemburgo coloque ele como titular. Mas assim, querendo ou não, já é uma boa opção para o Corinthians, né? O Corinthians, querendo ou não, contratou ele 1.800.000 euros, que dá 8.640.000 reais. Então é assim, tem 27 anos, vai ficar por 4 temporadas no Corinthians, 4 anos mais ou menos. E assim, tirando essa parte, ele fez uma ótima temporada, como todo mundo já sabe, né? No Racing, ele teve 17 jogos na temporada atual, 17 jogos, 9 gols e 1 assistência. Então é um cara que, assim, querendo ou não, ele tem uma baita de uma técnica, chuta bem de fora da área, coisa que a gente precisa, né? Porque o nosso time não consegue chutar nem de perto, quanto mais de longe. Mas assim, fora da área, ele chuta muito bem e faz muitos gols. Tanto que, compararam, querendo ou não, no mundo, ele foi o segundo cara que mais chutou fora da área, né? E que fez gol também. O primeiro era o Messi. Então, querendo ou não, o cara já vem com um rótulo bom. Mas enfim, é isso. E esperamos aí que ele esteja pronto para quarta-feira, né? Que ele já, querendo ou não, esteja no banco do Coringão e que possamos vencer o América Mineiro lá no jogo de ida pela Copa do Brasil. Falando sobre o jogo de hoje, foi ridículo, né? Hoje de manhã, contra o Red Bull. Eu só não consigo compreender como é que o técnico, ele ficou uma semana, né? Ele pediu, a gente não teve uma semana, não teve isso, não teve aquilo para poder treinar, para isso, para aquilo. Cara, ficou uma semana treinando e ele não enxerga que tem jogadores que não é pro Corinthians, tipo, não é para ser titular, não é para jogar. Você coloca aí o Yuri Alberto, mano, esse cara já era, cara. Esse cara, vende esse cara logo, sabe? Ele teve proposta ou vai ter proposta, mano, já vende esse cara. Esse cara é ridículo, ele é ridículo. Outro que não tá jogando nada é o Gil. O Matheus Bidu, pelo amor de Deus, cara. Matheus Bidu é coisa impressionante, cara. Sabe, não dá, é inadmissível ver um lateral desse. O Corinthians não tem um lateral esquerdo da base melhor que esse cara, porque ele na defesa ele é muito ruim, ele é fraco,
Ele é fraco. Ele fez aqueles jogos lá contra o Atlético Mineiro, contra o próprio Flamengo. Eu não sei, eu acho que ele estava inspirado. Porque se você for ver o futebol que ele vem apresentando nesses últimos jogos, pelo amor de Deus, cara. Ele é muito fraco na questão de marcação. E também no ataque não é tudo isso, né? Mas enfim. Precisa começar ali a querer cobrar desse jogador, porque tá complicado, né? E também, assim, querendo ou não, o Luxemburgo entrou com um time totalmente errado, sabe? Eu acho que ele deveria ter mesclado realmente o jogo, querendo ou não, que tivemos contra o Liverpool do Uruguai. Ele podia ter pego alguns jogadores e ter implementado nesse time titular. O Yuri Alberto, mano, taca esse cara pro banco, mano. Como diz, fuck you ele. Coloca o cara no banco. Sabe? Colocar um Michael, cara. Um Michael ele errou. Todos os passes que ele fez, ele errou. Ele conseguiu errar. Ele não arma. Ele não arma e só volta. Sabe? Ele não é mais aquele jogador da primeira passada do Corinthians. Não é. Ele parece um ex-jogador. O cara anda em campo, então assim, não tem muito o que fazer. Então assim, isso foi culpa do técnico. A gente perdeu hoje por causa do seu Luxemburgo. Os jogadores, mas perdemos por causa do Luxemburgo. Porque ele tinha a opção de poder colocar outros atletas nos lugares aí desses que eu mencionei. Matheus Bidu, Michael, Yuri Alberto. Cara, não dá. Esses três não dá. Não pode mais jogar no Corinthians. Sabe, o Yuri Alberto, ele é um bom jogador. Cara, eu tenho minhas dúvidas, sinceramente. Eu não achava que ele era tudo isso. Mas vendo os jogos que ele anda fazendo, pelo amor de Deus, cara, você tá ficando louco. O banco do Corinthians tem jogador melhor do que ele. Porque a fase dele tá muito ruim. E ele não é todo esse jogador que o Corinthians investiu. Nós demos 5, desses 5 jogadores que nós demos, estão fazendo falta. Porque se eles estivessem no Corinthians, a gente não estaria nessa situação. Pode ter certeza absoluta. O Corinthians tinha que vender. Só que vendeu por preço de banana, né? Mas enfim, esperamos aí que, assim, se depender de mim, já taca esse técnico na rua. Mas então é isso. Esperamos aí que querendo ou não, o Corinthians consiga jogar bem aí na quarta-feira, né, contra o América, que ele mude o time, porque esse time atual que ele montou para esse jogo contra o Red Bull não funcionou e não vai funcionar. E a nossa zaga, ele vai ter que fazer alguma coisa ali na lateral esquerda também. Porque a lateral esquerda tá complicado. O Matheus Bidu, ele não marca bem, e ali tudo que é time que a gente for jogar vai, querendo ou não, usar o artifício ali na esquerda. Então, se ele não fizer alguma coisa na esquerda, a gente vai acabar se lascando por causa disso. E assim, Yuri Alberto, coloca o cara no banco, não dá mais não, sabe? Coloca o Felipe Augusto, pelo menos ele corre, porque o Yuri Alberto não dá mais não. E o Michael, pelo amor de Deus, cara, se ele continuar com esse Michael no meio campo, Jesus do céu, a gente vai estar frito na Copa do Brasil e vamos estar frito no Campeonato Brasileiro. É sofrer para ver esse jogador em campo. Ele não faz nada, não corre, só faz passe errado, sabe? Cara novo, e você vê acontecer essas coisas. É ridículo. Mas é basicamente isso. Agradeço a vinda, desejo uma boa semana a todos, né? E o, querendo ou não, restinho aí de domingo. Agradeço a vinda, senta o dedo no like, se inscrevam e até a próxima. Valeu! Fui!